Olá, pessoal! Está começando o segundo dia do curso online gratuito de atualização SECAD. Este curso está sendo promovido pelo SECAD, que é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje nós contamos com 50 mil inscritos nos nossos programas de atualização, que tem chancela das mais conhecidas sociedades científicas da área da saúde no país. Para conhecer como funciona o SECAD e saber sobre atualizações na sua especialidade, acesse o site www.secad.com.br e confira. Mas antes de começarmos o nosso segundo dia de aulas, preciso dar alguns avisos. Primeiro aviso: para receber o seu certificado de participação neste curso, você deve assistir ao vídeo de hoje e ao vídeo de ontem até o final. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presenças. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após os vídeos saírem do ar. E é importante você saber também que os 2 vídeos deste evento vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59 no horário de Brasília. Então você tem aí alguns dias para assisti-los. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. É importante ressaltar para você que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros se inscrevendo em nossos programas de atualização profissional. Agora sim, uma boa aula para você! Olá, gente. A gente vai conversar um pouquinho agora, né, sobre a dietoterapia do síndrome do intestino irritável, né, que é um tema bem recente, bem discutido, tá? Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que tem de novo, né, de mais recente nesse tema. Muita coisa ainda está sendo discutido, né, mas a gente traz agora o que se tem de mais sendo colocado em prática, na verdade, né? Então, na verdade, a gente vai pincelar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, a parte da fisiopatologia, o conceito mesmo da síndrome do intestino irritável, mas bem rapidamente, né, porque a gente vai se deter mesmo na parte da dietoterapia. Mas eu costumo dizer que a gente não entende a dietoterapia se a gente não compreende a fisiopatologia primeiro, né, e depois a fisiologia e depois a fisiopatologia. Então, a síndrome do intestino irritável é um transtorno intestinal funcional crônico, né, recidivante, definido por critérios diagnósticos baseados em sintomas. Então, para o diagnóstico da síndrome, a gente, né, basicamente faz o diagnóstico diferencial e, em seguida, a gente vai com base na sintomatologia. Na ausência de causas orgânicas detectáveis, ela é caracterizada por episódios recorrentes de sintomas gastrointestinais funcionais, cujos mecanismos fisiopatológicos não são completamente claros, né? Eu vou passar um pouco mais rápido sobre esses mecanismos, para a gente ir diretamente aí para a parte da dietoterapia, tá? Em relação à epidemiologia, e por isso, na verdade, a discussão sobre a síndrome ela é importante, porque ela vem crescendo, né? Ela atinge em média, os estudos eles variam muito, mas cerca de 11% da população mundial, tá? Representa cerca de 20 a 50% das procuras pela gastroenterologia e ela é mais prevalente em mulheres, tá? Provavelmente tem um componente hormonal aí no período menstrual e etc. Em relação à fisiopatologia, né, citando aí os itens que vêm sendo investigados ainda, né, porque muitos ainda não foram confirmados, tá? A gente tem um papel aí importante do eixo intestino-cérebro, né, a função do sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, tá? E aí a gente tem itens que podem interferir aí nesse eixo, que estão sendo investigados, tá? Então, alteração da microbiota intestinal, inflamação de baixo grau, tá? Porque a gente não tem comprovação de que exista inflamação, assim como nas doenças inflamatórias intestinais, por exemplo. Ambiente familiar precoce. Então, a história desse paciente, né, do convívio familiar, a introdução alimentar desse paciente parece que interferir aí nesse aspecto. Hipersensibilidade visceral, esse é o item mais investigado, que tem mais
comprovação, na verdade, em relação à fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, alterações de motilidade intestinal, fatores psicossociais, que na verdade podem ser causas também, podem estar interferindo aí, mas são mais fatores que precipitam, né, as crises da síndrome, e a predisposição genética, que ela vem sendo investigada, porém o impacto dela parece ser menor na síndrome do intestino irritável. Dentre os fatores precipitadores, como eu citei, né, a gente tem, eles não são necessariamente a causa, né, dessa síndrome, mas a alimentação, o estresse físico e emocional, né, os fatores emocionais, eles parecem precipitar as crises, né, como a gente viu, é uma doença recidivante, ela é caracterizada por crises, né. Tem como sintomas, né, dor e desconforto abdominal, que é bem característico, e normalmente essa dor e esse desconforto alivia com a evacuação. Alterações na frequência e na consistência das fezes, então a gente tem a síndrome do intestino irritável com prevalência de diarreia, prevalência de constipação, e tem a mista, e a gente tem as queixas variáveis de flatulência e distensão abdominal, que isso normalmente interfere muito na qualidade de vida do paciente. Sensação de esvaziamento retal incompleto e a proctalgia fugaz. Então, esses sintomas, gente, eles são, na verdade, essa doença é benigna, né, ela tem característica benigna, mas leva a um comprometimento muito grande na qualidade de vida do paciente, tá? Então, o diagnóstico, ele é feito, como eu falei no início, pelo diagnóstico diferencial, né, existe a necessidade de não existe nenhum exame específico para identificar a síndrome do intestino irritável, então existe a necessidade de excluir toda a parte que acomete o intestino, para poder, aí sim, a partir dos sintomas, eu conseguir identificar a síndrome, tá? Então aqui a gente consegue ver nessa tabelinha alguns testes laboratoriais e alguns sintomas característicos de doenças que excluem ou não a síndrome do intestino irritável, tá? Então, um dos exemplos dessas doenças é a doença celíaca, por exemplo, ou câncer, né, intestinal, as doenças inflamatórias intestinais. Então, todas essas doenças precisam ser excluídas para que eu precise, para que eu possa, né, submeter o paciente ao critério que a gente vai ver agora, o critério diagnóstico de Roma, que vai aí sim indicar se esse paciente tem ou não a síndrome, né? Então, após o diagnóstico diferencial, o ideal é que a gente, né, através dos sintomas, né, a gente pode utilizar os critérios de Roma, 4, né, atualmente está no 4, para síndrome do intestino irritável, e aí esses critérios, eu não vou me deter, né, porque o foco realmente é dietoterapia, mas a gente vai estabelecer se o paciente ele tem dor abdominal recorrente por um período específico, né, e se essa dor ela vem associada ou não a outros sintomas, como a dores relacionadas à defecação, por exemplo. Então, quando eu defeco, essa dor, ela passa, ela alivia, associada à mudança na frequência das fezes, então, se eu faço com mais frequência ou não, e a mudança na forma das fezes, está relacionada à consistência das fezes, tá? Só para a gente visualizar aí também que, na verdade, como eu falei antes, existe a síndrome, aquela caracterizada pela prevalência da diarreia, pela prevalência da constipação, ou a mista, tá? Ou ainda, né, a não classificada, tá? E aí, o que é que vai determinar um ou outro? É a frequência com que essas fezes diarreicas ou, né, mais consistentes, elas aparecem, tá? Então, a gente pode avaliar isso pela escala de Bistro, né, pela porcentagem, né, das fezes mais amolecidas ou das fezes mais ressecadas, a frequência com que elas acontecem, a gente consegue identificar se é mais prevalente a mista, a diarreia ou a constipação, ou seria, no caso, mista, quando aparece proporcionalmente aí de forma igual, tanto a diarreia quanto a constipação. E aí, né, onde a gente ficou aí com essa responsabilidade da discussão, que seria o cuidado nutricional para o paciente com síndrome do intestino irritável. Então, aqui a gente já vai discutir com cuidado, né, bem mais aprofundado. Então, de forma geral, gente, para esse paciente, a gente deve se atentar ao quê? Né? Avaliar a ingestão de fibra desse paciente. Por que avaliar a ingestão de fibra de forma geral? Porque vai depender muito do tipo dessa síndrome do intestino irritável, como a gente acabou de ver. Se é o tipo, né, diarreia, com prevalência
de diarreia, se é com prevalência de constipação, se é a mista. Então, a depender desse tipo, é que eu vou avaliar essa ingestão de fibra, se eu vou ofertar a quantidade de fibra específica ou o tipo de fibra específico, né? O consumo adequado de líquidos em qualquer condição, tá? Tanto a com prevalência de diarreia quanto de constipação. De forma geral, já se recomenda inicialmente, tá? Independente de qualquer estratégia alimentar, evitar alimentos flatulentos, então aqueles alimentos que já são conhecidos, né, como causadores de gases, né, excesso de fritura de forma geral, de gordura, né, cafeína, açúcares e bebidas alcoólicas. Todos esses alimentos, eles precipitam espasmos colônicos, então agravam tanto a diarreia, né, para quem tem a prevalência de diarreia, quanto a constipação, tá? Então, de início, na verdade, já se recomenda esse cuidado, né? Evitar esses alimentos. Não é que eles são proibidos, tá? Apesar de que muitos deles, na verdade, já devem ser evitados naturalmente, né? O paciente com alimentação saudável, de forma geral, já evita esses alimentos, né? Em relação aos probióticos, né? Se observa, e vários estudos, na verdade, já trazem que esses pacientes já apresentam disbiose, né? Alteração da microbiota. Então, como a gente sabe, a recomendação nesses casos é a utilização de probióticos, sim. E aí a gente vai ver algumas recomendações específicas, né, algumas cepas específicas para esse paciente. O consumo de prebióticos a gente vai ver, né, daqui a pouquinho também, está relacionado ao aumento da fermentação. Então, a gente sabe que os prebióticos, eles servem de substratos, né, para a fermentação dos probióticos. Então, essa fermentação normalmente está associada à produção elevada de gás, que já é uma queixa desse paciente, né? É um paciente que já tem a fermentação elevada e a produção de gás elevada, né? Então, por isso, a gente vai discutir um pouquinho e que a recomendação em relação aos prebióticos é inicialmente não suplementar, tá? E aí a gente vai ver que existe uma estratégia alimentar que tem, né, justamente, que se evitar o consumo desses prebióticos, tá? E também deve-se levar em consideração que a má absorção de açúcares, né, ela é bem prevalente nesses pacientes, tá? E aí, nesse ponto, a gente vai entrar em discussão de uma estratégia específica, que muita gente já conhece, tá? Que é justamente a dieta restrita em FODMAPs, né? Então, normalmente, esses pacientes apresentam uma absorção de açúcares, tá? Especialmente lactose, cerca de 5 a 95% dos pacientes apresentam uma absorção desse açúcar, e frutose, tá? Dentre outros que a gente vai ver mais à frente, mas especialmente lactose e frutose é bem característico nesses pacientes. Frutose, cerca de 30 a 60% dos pacientes possuem má absorção, tá? Desses pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, né, como eu falei, em relação aos probióticos, já existe, na verdade, a recomendação e a indicação para essa suplementação, tá? Independente do indivíduo estar fazendo qualquer estratégia alimentar ou qualquer outra restrição, tá? Então, esses probióticos, eles melhoram a percepção global dos sintomas. Então, os sintomas de forma geral, né, os pacientes referem que melhoram com o uso de probióticos. Porém, estudos recentes falam que eles são pouco úteis na melhora da consistência das fezes. Então, se o paciente tem a prevalência da diarreia, ele provavelmente vai melhorar da distensão abdominal, das dores, né, dos gases. Porém, a consistência diarreica, né, aquosa, ela provavelmente não muda, tá? Segundo os estudos. Porém, pode variar aí de indivíduo para indivíduo, né? Então, como recomendação, né, para melhora dos sintomas, a gente tem algumas cepas específicas. Então, por exemplo, para dor abdominal, se recomenda principalmente Bifidobactéria e Lactobacillus, né? Para distensão abdominal, também, né? Bifidobactéria e Lactobacillus. E para flatulência, algumas outras, além das Bifidobactérias e Lactobacillus também, né? Mas se a gente prestar atenção, né? Todas as cepas que melhoram a flatulência, né? Que é esse último sintoma aí que a gente está vendo, são as mesmas cepas que melhoram tanto a distensão abdominal quanto a dor abdominal, tá? Então, Bifidobactéria breve, infantes, Lactobacillus casei, plântaro, a Bifidobactéria longo, e assim por diante, tá? Então, assim, existe a recomendação da suplementação do probiótico, independente da estratégia que o paciente está fazendo, estratégia nutricional,
E a gente vai ver que essa recomendação na suplementação de probiótico, ela é recomendada especificamente para essa estratégia de restrição de FODMAPs que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, ele é um ponto extremamente importante para esse paciente, se for o caso da gente lançar mão dessa estratégia nutricional, né? Que é a restrição dos FODMAPs, que a gente vai ver já o que é. Em relação aos prebióticos, né, que a gente viu também, que eu acabei de falar, na verdade, que existe um cuidado, né, em relação a esses prebióticos, porque a gente pensa, muitas vezes, a nutrição ou é 8 ou 80, que a gente costuma dizer. Então, os prebióticos, eles são sempre bons? Não necessariamente, né, depende da condição do paciente. Então, nesse caso, os prebióticos, eles não são interessantes, né? Os estudos, eles vêm investigando esse ponto. Apesar de que, né, a maioria dos estudos relatam em relação à microbiota intestinal e a desbiose, esses prebióticos, eles corrigem a desbiose desse paciente, tá? Eles podem corrigir. Porém, né, as evidências recentes falam que altas doses podem levar à piora dos sintomas, justamente porque eles podem ser fermentados pelos probióticos e aí aumentar a produção de gás, a distensão abdominal e a dor, né? Então, a gente tem que ter um cuidado grande em relação, principalmente, à suplementação, tá? Eles podem fazer parte da dieta do paciente, a depender da tolerância desse paciente, tá? Mas em relação à suplementação, a gente precisa ter muita cautela, tá? Diferente dos probióticos, que a gente já viu que eles são recomendados e indicados. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem hoje uma estratégia, né, para esses pacientes com síndrome do intestino irritável. É uma estratégia muito estudada, né, ela surgiu em média em 2001, porém na época ela não tinha muita evidência para sua utilização na prática, hoje já se tem, né, apesar de todos os cuidados que a gente tem que ter com a sua utilização. A justificativa, digamos assim, da utilização dessa dieta é que, na verdade, os FODMAPs, eles são carboidratos, né, de cadeia curta, que a gente chama, fermentáveis, né, que estão associados à piora das desordens gastrointestinais, e dentre elas, especialmente a síndrome do intestino irritável, tá? Então, a utilização desses carboidratos piora esses sintomas, porque eles são fermentados, assim como os prebióticos, que a gente acabou de falar. E os prebióticos estão dentro dessa classificação, tá? Que são fermentáveis. Então, quais são o que significa, na verdade, os FODMAPs, né? A sigla, é uma sigla, né? Oligodimonossacarídeos e polióis fermentáveis, tá? Então, é um grupo de substâncias, são vários grupos de substâncias, na verdade, que são fermentáveis e que este paciente com síndrome do intestino irritável acaba por sentir os efeitos, na verdade, dessa fermentação com maior intensidade, né? E aí a restrição desses alimentos, fontes de FODMAPs, parece, né, pelo menos todos os estudos indicam, direcionam para isso, melhorar muito os sintomas desses pacientes, tá? Então, quais são esses FODMAPs? A gente tem o grupo dos oligossacarídeos, que aí a gente engloba os frutanos e galactanos. E aí a gente chama atenção justamente, né, para a questão do prebiótico, que a gente acabou de conversar. Então, os frutanos e galactanos, eles são prebióticos, são fibras, né, que estão associadas à melhora da microbiota, né, a fermentação pelos probióticos e todos os benefícios dos ácidos graxos de cadeia curta. E aí a gente chega a uma dieta dessa que a gente tem que restringir esse tipo de alimento, esse grupo de substâncias, né, que até então traz tantos benefícios, né. E aí, por isso, a gente vai ver um pouco mais na frente a questão da segurança da utilização dessa dieta, tá? Para esses pacientes. Então, além dos oligossacarídeos, né, a gente tem, dentre os monossacarídeos, a frutose, né? Que ela causa, como a gente acabou de ver, a maioria, grande parte dos pacientes, cerca de 30% a 60%, possui má absorção da frutose. Disacarídeos, como a lactose, que é bem frequente também a sua má absorção. E os polióis, né, todos, na verdade, sorbitol, principalmente sorbitol, manitol e xilitol, tá? Eles apresentam bastante má absorção, e aí essa má absorção é que vai a nível de cólon, né, levar ao aumento da fermentação, tá? E aí, por que esses pacientes, né, uma das possíveis justificativas desses pacientes terem essa má absorção desses carboidratos, né?
alguns estudos indicam que os transportadores desses monossacarídeos, especialmente, né, que estão inclusos aí nesse grupo, estaria alterado nesses pacientes. Tá? Então, transportador de glicose e galactose, que é o SGLT1, o GLUT5, que é específico da frutose, né? O GLUT2, que já aí não é específico da frutose, seria glicose, frutose e galactose. Então, esses pacientes apresentariam algumas alterações nesses transportadores, tá? E isso faria com que esses monossacarídeos não fossem absorvidos e, a nível de intestino grosso, né, favorecesse o aumento da fermentação. E aí leva, né, que é justamente o que essa figurinha está exemplificando aí para a gente, né, esses monossacarídeos, eles aumentariam a carga osmótica, né, seriam substratos rapidamente fermentáveis pela bactéria, pela microbiota intestinal, e isso aumenta a oferta de água e aumenta a taxa na produção de gás, né, e aí o paciente vem com as queixas características da síndrome do intestino irritável, que é mudança na motilidade intestinal, seja para mais no caso da diarreia, seja para menos no caso da constipação, distensão abdominal, dor e desconforto e a produção de gás, né, são todos sintomas bem característicos da síndrome. Então, como é que a gente coloca em prática essa dieta restrita em FODMAPs, né? Não é uma estratégia fácil de ser feita, porém os benefícios que a gente vai ver mais à frente suprem, na verdade, essas dificuldades, né? A gente tem um esqueminha aqui que a gente consegue visualizar rapidamente, né? Como que a gente deve colocar em prática essa dieta. Então, o paciente, ele apresentando sintomas intestinais funcionais, independente de ser síndrome do intestino irritável ou não, né? Esse paciente, antes, né, há algumas referências atrás, cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, se recomendava fazer inicialmente teste de hidrogênio expirado, porque aí a gente já excluía se esse paciente ele tem má absorção de lactose e frutose, que através desse teste a gente identificaria, tá? Hoje não é necessário mais esse teste, porque já se recomenda restringir todos os FODMAPs, porque, na verdade, se você tem má absorção, né, que é identificado pelo teste de hidrogênio expirado, má absorção de lactose, frutose, não significa que você tem intolerância necessariamente, né, não é uma obrigatoriedade. Então, esse teste, ele não é suficiente para eu dizer se o paciente, ele tem intolerância ou tolerância a essas duas substâncias. Então, inicialmente, esse teste era usado porque aí eu evitaria restrições exageradas. Então, se o paciente não tem má digestão de lactose ou frutose, por exemplo, né, observado no teste, eu não precisaria restringir esses dois carboidratos. Mas hoje em dia não se recomenda mais isso, a gente já restringe, na verdade, todos eles de início. Tá? Então, essa linhazinha vermelha que a gente está visualizando aqui, né, do lado direito, então, a restrição completa de FODMAPs, tanto os oligosacarídeos, no caso, frutanos e galactanos, os polióis, a frutose e a lactose. Tá? A gente faz essa restrição por cerca de 6 a 8 semanas, porém, né, as referências mais atuais, elas falam que os estudos mudam muito em relação a essa recomendação de tempo de restrição completa, né, que pode variar entre 4 semanas, que seria o ideal, porque o paciente não passaria tanto tempo em restrição, né, total, e pode durar até 12 semanas, a depender do paciente. Tá? Mas o ideal é que fique ali no iniciozinho, entre 4 a 6 semanas, no máximo 8, de restrição total. Porque a gente sabe, né, a gente acabou de ver, que a gente restringe fibra, né, e prebióticos, no caso. Então, o paciente não pode passar tanto tempo com essa restrição, além de que a gente restringe, por exemplo, lactose. Se o paciente não é bem orientado, ele restringe alimentos fontes de cálcio, de ferro, e isso pode levar a deficiências. Então, deve ser um período realmente limitado dessa restrição completa. E aí, após essa restrição e esse período de restrição completa, a gente vai entrar no programa de reintrodução dessas substâncias. E aí, nessa reintrodução, a gente vai determinar o que o paciente tolera, né? Se ele não tolera nenhuma dose daquele carboidrato, ou se ele consegue ainda consumir alguns alimentos fontes e evitar essas restrições por muito tempo, tá? Então, como é que a gente faz essa estratégia na prática, né? Como é que eu coloco isso o esquema, ele não me resume, né? Ele não diz exatamente o que eu faço na prática. Então, os estudos, eles orientam que sejam
estabelecidos 3 etapas, né? Essa estratégia ela é feita em 3 etapas, que não necessariamente são somente 3 consultas, né? Alguns estudos associam as etapas com as consultas, mas depende muito do paciente, né? A gente tem que levar em consideração a individualidade, a adesão da dieta, o entendimento dessa dieta, né? Então, a gente tem a consulta inicial, que essa consulta é basicamente para a gente orientar a restrição total dos FODMAPs para esse paciente. Mas primeiro a gente precisa, né, fazer a investigação, a anamnese, e identificar se realmente é necessário a gente fazer essa estratégia, né, se o paciente ele não vai se beneficiar com algumas pequenas restrições somente, né, alimentos que ele se queixa de sentir sintomas. Vendo ser necessário, na verdade, né, a gente identificando a necessidade, né, dessa estratégia, a gente precisa fazer orientações muito específicas para esse paciente, né, ele precisa entender que essa etapa inicial de restrição total dos FODMAPs, ela não é permanente, né, o paciente ele precisa retornar para receber novas orientações, então, o ideal é que essa etapa, como a gente viu agora no esqueminha anterior, dure cerca de 4 a 6 semanas, o ideal, né, a gente viu que pode durar até 12, a depender do paciente, mas ele precisa ser bem orientado para que ele não permaneça com essa restrição total para sempre, né. A gente tem a consulta de acompanhamento a curto prazo, que é a segunda etapa que eles consideram, que é a etapa de reintrodução dos FODMAPs. Então, o paciente, ele retorna para o atendimento, tá? Mais uma vez, gente, não é uma regra essa questão da ordem das consultas, tá? Ele faz, os estudos só fazem uma referência às etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira, né? Mas não é obrigatoriedade de cada etapa ser uma consulta somente. Então, nessa etapa de reintrodução dos FODMAPs, a gente vai avaliar se os sintomas melhoraram com a exclusão total dos FODMAPs, tá? Vai avaliar parâmetros antropométricos especialmente, tá? Mas todos os parâmetros devem ser avaliados, mas assim, perda de peso, né? Alteração da composição corporal e etc. Avaliar a adesão, então o paciente teve muita dificuldade em aderir à restrição total dos FODMAPs, né? A partir dessa avaliação, eu vou dar continuidade ao procedimento. Então, eu vou excluir totalmente aquele carboidrato ou eu vou deixar alguma quantidade pela tolerância do paciente, tá? Eu preciso também garantir, por exemplo, o paciente disse que não houve melhora dos sintomas, de repente, né? Um exemplo. Eu preciso garantir que o sintoma, ele foi precipitado pelo alimento realmente. Então, o paciente disse que não consumiu, ele excluiu, digamos, a maçã, que é um exemplo de alimento que tem alto teor de FODMAP. Mesmo assim, ele sentiu sintoma. Um exemplo bem geral, né, bem abrangente. Eu preciso entender se realmente, né, a maçã não ajudou, a restrição da maçã não ajudou na melhora dos sintomas, ou se foi outro motivo que precipitou esse sintoma, né, como, por exemplo, o estresse, que está bem relacionado aí à precipitação, como a gente viu, né, desses sintomas. E, por último, né, que eles chamam de personalização de FODMAPs, que é a terceira etapa, que aí seria a consulta de acompanhamento a longo prazo, né. E aí, com essa personalização, a gente vai aumentar a variedade e evitar deficiências nesse paciente. Então, na etapa anterior, que a gente viu agora, que é de reintrodução dos FODMAPs, a gente vai começar a reintroduzir aqueles alimentos que foram retirados e eliminados na primeira etapa, né? Então, a gente vai reintroduzindo gradativamente. O ideal é que a gente introduza mesmo um alimento somente por grupo, né? Só o grupo dos frutanos, que se recomenda dar vários alimentos diferentes, de fontes de frutanos diferentes. E aí eles recomendam que essa reintrodução ela aconteça a cada 3 dias, né? Então, 3 dias eu testo, né? Eles dão esse nome mesmo, é o teste, alimento teste, né? Eu testo o grupo da lactose, né? Então, normalmente se recomenda a introdução do leite nesse grupo. E aí, por 3 dias, eu vou introduzir esse leite e vou observar os sintomas. E aí, eu já testei o grupo da lactose. E aí, nos próximos 3 dias, eles recomendam também que a gente pule um dia, e nos próximos 3 dias, eu vou introduzir um novo alimento para testar um novo grupo, né? Então, é isso que a gente faz na etapa de reintrodução. E aí, na etapa de personalização, é justamente quando a gente finda, no caso, o paciente ele já passou pelas 2 primeiras etapas, ele já identificou, né, o grau de tolerância dele para cada grupo
desses carboidratos, e aí ele consegue ter uma dieta mais livre, digamos assim, né? Ele não precisa de uma restrição tão severa desses carboidratos. Então, nessa etapa, normalmente, o paciente ele pode apresentar um autogerenciamento, ele já consegue, né, já na segunda etapa, na verdade, de reintrodução, ele já consegue se autogerenciar, ele consegue conhecer, né, o corpo dele em relação aos sintomas, né, gerados na hora da ingestão daquele alimento. Então, ele já conhece a quantidade de leite que ele tolera, o do queijo e assim por diante, a fruta que ele tolera. Então, nessa etapa de personalização, ele já começa esse autogerenciamento, né? Essa consulta, ela não é obrigatória a acontecer, né? Mas o ideal é que aconteça, porque quanto mais bem orientado o paciente estiver, melhor em relação a evitar deficiências em relação a essa dieta, tá? E aí, só para a gente entender um pouquinho, né, justamente essas 3 etapas, etapa de restrição, reintrodução e personalização, né, aqui a gente tem essa linhazinha vermelha, a gente consegue identificar os sintomas intestinais do paciente. Então, antes da orientação pelo nutricionista, né, das recomendações pelo nutricionista, eles tinham os sintomas, né, bem prevalentes, sintomas intestinais, e o limiar de tolerância, né, desse paciente, né, os FODMAPs, o consumo de FODMAPs que está em azul aqui, ó, essa listrinha azul, ele está acima do limiar de tolerância do paciente. Então, se está consumindo além do que tolera, normalmente os sintomas precipitam, que é o que está acontecendo antes da orientação aí do nutricionista. E aí, após a orientação do nutricionista, que é justamente nessa primeira etapa de restrição, de 4 a 8 semanas, que é essa primeira coluna aí, vocês podem ver que a linhazinha vermelha, né, dos sintomas intestinais, ela cai drasticamente, né? E o consumo de FODMAPs, que é a linhazinha azul, também cai muito drasticamente, porque é justamente a etapa de restrição total, tá? Então, esse consumo, ele está muito abaixo do limiar tolerado pelo paciente, certo? Porque eu estou restringindo todos os FODMAPs. Então, essa é a característica da primeira etapa. Então, restringe todos os FODMAPs, abaixo do limiar do paciente mesmo, e aí os sintomas, eles normalmente, pelo menos na maioria dos pacientes, que a gente vai ver mais à frente, eles melhoram. Na segunda etapa, que é de reintrodução, tá? Vocês podem ver que a linha azul da ingestão dos FODMAPs, elas aumentam gradativamente, porque eu vou testando, né? Cada grupo separadamente. E aí vocês podem ver que os sintomas, eles sobem um pouco, a depender do consumo do FODMAP que eu introduzi, tá? E aí pode passar um pouco do limiar de tolerância ou não, a depender de qual eu introduzi, da quantidade, etc, tá? Mas o ideal mesmo dessa dieta é que eu chegue na etapa de personalização e aí eu chegue no nível que eu reconheça, né, o limiar de tolerância. Então, vocês podem ver que a linha azul da ingestão de FODMAPs, ela está abaixo do limiar de tolerância, que é justamente onde eu quero chegar, né? Eu não posso passar do meu limiar de tolerância, senão meus sintomas, eles vão precipitar, né? E os sintomas, eles também estão estáveis, né? Eles estão abaixo ali do limiar de tolerância e abaixo da etapa inicial, né? Onde eles estavam com sintomas bem prevalentes. Então, o ideal é que eu chegue nessa etapa de personalização nesse nível, né? Reconhecendo todo a quantidade, né, de FODMAPs, reconhecendo todo o meu limiar de tolerância para cada FODMAP, né? Para cada carboidrato especificamente. Existem algumas limitações, né, em relação à utilização dessa dieta. A gente tem a adesão, né, a gente vê que a restrição é grande, né, a gente vai ver no finalzinho uma tabela de alimentos fontes de FODMAPs, mas a gente, só pelos grupos, a gente já consegue identificar, então, lactose, frutose, galactanos, frutanos, polióis, é um grupo grande, né, de alimentos. Então, a adesão à dieta é um limite, porém, quanto mais esclarecimento a gente der ao paciente, melhor a adesão, tá? Aumento do custo dos produtos, então, alguns alimentos, por exemplo, isento de glúten, né? Normalmente, os pacientes se queixam do custo. Isentos de lactose, por exemplo, são um pouco mais caros. Lista com conteúdo de FODMAPs, a gente tem ainda uma limitação grande em relação a isso, tá? Ao final, aqui, a gente vai ver uma lista, mas é uma adaptação, na verdade, é uma junção de vários artigos, né?
E a gente tem valores de corte para ingestão de FODMAPs pouco definidos ainda. Então, a gente tem quantidades consideradas de risco para induzir sintomas, por exemplo, mas a gente não tem uma tabela grande o suficiente que diga a gente, por exemplo, a quantidade de frutose desse alimento, a quantidade de frutanos, especialmente, né? A quantidade de lactose. Então, isso limita um pouquinho essa utilização, né? Mesmo sabendo a quantidade que normalmente é tolerado, né, ou que normalmente induz o sintoma no paciente, eu não consigo medir isso em relação ao alimento. Eu tenho a quantidade daquele carboidrato, mas eu não sei em relação ao alimento quanto isso representa, tá? Então, mesmo com todas essas limitações, é importante que o nutricionista lide com esses desafios, tá? Mesmo com as consequências, né, e com as dificuldades, mas o que os estudos discutem muito é que o nutricionista ele precisa lidar com esse desafio, mas ele precisa ser treinado, muito bem treinado para lidar com essa estratégia, tá? A gente tem aqui algumas sugestões de alimentos para iniciar, né, naquela segunda etapa, que é a etapa de reintrodução. Então, por qual alimento eu devo começar, né, a reintroduzir os FODMAPs? Então, por exemplo, para reintroduzir a lactose, se recomenda o leite, especialmente, e aí a gente tem uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, tá, gente? A gente tem uma sugestão de quantidade, que é de 1 xícara e meia de leite. Frutose se recomenda começar com manga, tá? Ou o mel. Galactanos, com lentilha ou grão de bico. Os polióis, se for no caso do sorbitol, iniciar com damascos, manitol, cogumelos. E em relação aos frutanos, que é o único grupo que a gente recomenda que alimentos diferentes sejam inseridos, porque a gente discutiu agora que, por exemplo, para testar a lactose, não precisa reintroduzir o queijo, o leite, várias opções de queijo. Na verdade, só o leite ele já vai me dizer a minha tolerância ou o meu limiar de intolerância para aquela lactose, né, para aquele carboidrato. Já em relação aos frutanos, o ideal é que eu teste o pão, o alho e massas, por exemplo, e cebola, né? Alguns estudos recomendam iniciar com cebola também, que são fontes de inulina, que são frutanos, né? Que são prebióticos, na verdade. Certo? Então, a gente vai discutir um pouquinho agora os artigos que trazem a justificativa, né, para a utilização desse tipo de dieta, desse tipo de estratégia nutricional, já que a gente viu que as restrições, elas são tão severas, né, a ponto de trazer deficiências nutricionais quando feitas de forma inadequada, né, como, por exemplo, baixa ingestão de cálcio, de ferro, alterações da microbiota intestinal pela restrição no consumo de prebióticos, tá? Então, esse estudo, ele foi trabalhado em mulheres, né, tá? 30 pacientes, e aí eles fizeram em resposta a uma dieta com baixo conteúdo de FODMAPs, e essa resposta foi positiva, tá? Eles observaram uma melhora nos sintomas globais, né, de forma geral, e melhora na distensão abdominal, dor abdominal, diarreia, gases, náuseas e fadiga em cerca de 70% dos pacientes, tá? Eles observaram que a aderência à dieta, ela foi interessante, cerca de 87% dos pacientes aderiram bem, e que a resposta a essa dieta, ela foi diretamente relacionada à adesão, né? Então, se você adere à restrição desses FODMAPs, você tem uma melhor resposta aí à sintomatologia. Esse artigo, ele discute, eu acho interessante, porque ele traz especificamente, né, comparando a dieta padrão com a dieta restrita em FODMAPs e separando também os sintomas mais prevalentes. Então, distinção abdominal, dor abdominal, flatulência e resposta aos sintomas de forma global, né? Então, a gente pode visualizar pelo gráfico que a dieta restrita em FODMAPs, ela teve uma proporção muito maior de melhora nos sintomas, do que a dieta padrão, tá? Em seguida, né, a gente vai discutir esse gráfico, né, que trabalha o hidrogênio expirado em pacientes com síndrome de intestino irritável e sem síndrome de intestino irritável, ou seja, pacientes saudáveis, com restrição de FODMAPs ou sem restrição de FODMAPs. E aí a gente consegue observar aqui que indivíduos saudáveis com restrição de FODMAPs também conseguem se beneficiar,
tá? Em relação à restrição desses grupos de carboidrato, tá? E a gente consegue ver aqui que a fermentação, ela é bem maior nos indivíduos que consomem FODMAPs, tanto os que têm síndrome de intestino irritável, quanto os indivíduos saudáveis, e quando a gente restringe esses FODMAPs, essa fermentação, ela reduz consideravelmente nos dois grupos, tá? Porém, a gente vai ver mais lá na frente que não é recomendado, não se recomenda fazer restrição desses carboidratos em pacientes saudáveis, tá? Somente em pacientes que apresentem as sintomatologias específicas que a gente acabou de citar, tá? Então, a gente tem, aí vou discutir vários estudos e principalmente as meta-análises, né, que confirmam, na verdade, trazem evidência, a base aí para a gente utilizar essa estratégia nesses pacientes, com toda a orientação necessária, né, e com todos os cuidados necessários. Então, essa meta-análise utilizou ensaios clínicos randomizados, tá, para avaliar a eficácia de dietas de restrição, e aí eles avaliaram dietas com restrição de glúten e com restrição dos FODMAPs. E aí eles viram que não existe evidência suficiente para dieta restrita em glúten para esse paciente, tá? Mas existem evidências para dieta restrita em FODMAPs, para utilizar nesse paciente com melhora da sintomatologia, tá? Porém, eles referem que os dados que confirmaram, na verdade, os benefícios na utilização da dieta restrita em FODMAPs são dados de baixa qualidade, tá? Porém, em sequência, né, a gente tem vários outros artigos, vários outros estudos e meta-análises que confirmam que os efeitos benéficos, na verdade, o alívio dos sintomas continuam, né, com a dieta restrita em FODMAPs. Então, mais uma meta-análise aí com ensaios clínicos randomizados, né, onde houve uma redução significativa na dor e distensão abdominal com a dieta restrita em FODMAPs. A meta-análise com estudos de corte, né, nesse mesmo estudo, também verificou redução significativa na dor e na distensão, então isso já melhora muito a qualidade de vida do paciente, tá? A evidência de que tem impacto favorável nos sintomas, especialmente dor e distensão abdominal, com a utilização dessa dieta, e deve-se investigar se essa dieta baixa em FODMAPs ela é superior às dietas convencionais, tá? Principalmente a longo prazo. Então, esse estudo, especialmente, ele indica que se aprofunde, na verdade, né? Compare a dieta restrita em FODMAPs com as dietas tradicionais para o paciente com síndrome do intestino irritável, tá? Mais uma revisão sistemática com meta-análise também que observou, né, que essa dieta restrita em FODMAPs é eficaz no alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida. A melhora da qualidade de vida nesse estudo foi um desfecho secundário e segurança a curto prazo. Eles avaliaram a segurança dessa dieta a curto prazo e verificaram que não teve problemas na sua utilização em relação à segurança, tá? Apesar da evidência que apoia a sua eficácia, que é, né, até então, a evidência possível, né, mais de 25% dos pacientes não melhoram. Então, nesses pacientes, o que é que a gente pode fazer, né? Porém, a gente pode ver que a taxa de melhora, né, o número de pacientes que se beneficiam com essa estratégia é muito grande. Eles também recomendam que mais estudos sejam realizados para verificar o efeito dessa dieta a longo prazo, principalmente em relação à microbiota e o custo, eficácia. Então, como a gente viu, a depender das restrições que a gente faz, né, alimentos isentos de lactose ou de glúten, eles são um pouco mais caros, né, a depender das orientações, das opções de substituição que a gente dá para esse paciente, a gente pode deixar um pouco mais cara essa dieta. Essa ainda é uma estratégia criticada por não fornecer fontes suficientes de fibra, né, fibras como os prebióticos, por exemplo, que a gente acabou de discutir. E, dentre os estudos inseridos nessa meta-análise especialmente, 3 relataram redução significativa das bifidobactérias no lúmen intestinal desses indivíduos, tá? Então, houve uma redução no número, né, das bifidobactérias, justamente e provavelmente pela restrição dos prebióticos. E aí, né, justamente porque esses artigos, eles vêm sugerindo a eficácia dessa dieta, a investigação, né, a longo prazo da utilização dessa dieta, né, esse artigo, ele discute essa parte
do efeito a longo prazo, e aí eles avaliaram a eficácia dessa dieta a longo prazo após a reintrodução dos FODMAPs. Normalmente, eles só avaliam a parte de restrição total. É por isso que eles observam tantas deficiências nutricionais, a alteração na microbiota e etc. Porque eles não chegam a verificar o efeito a longo prazo após a reintrodução dos FODMAPs tolerados pelo paciente, né? E aí eles recrutaram pacientes com síndrome do intestino irritável, tá? Que receberam a orientação pelo nutricionista para fazer a dieta restrita em FODMAPs, tá? E após a reintrodução desses FODMAPs, foi avaliada a ingestão alimentar, aceitabilidade, qualidade de vida e utilização dos cuidados de saúde desses pacientes. E aí, o que é que eles observaram? Alívio satisfatório dos sintomas em 61% do segmento a curto prazo e 57% a longo prazo. Então, a gente já pode ver que a longo prazo já houve uma diminuição aí na referência da melhora dos sintomas, tá? Provavelmente eles não investigaram, mas estaria relacionado aí à adesão. No segmento a longo prazo, cerca de 82% dos pacientes continuaram com a dieta adaptada, que é a dieta já com a reintrodução alimentar. Então, a maioria, né, quase 90% aí, 82% dos pacientes conseguiram manter, né, a adesão a essa dieta. A adequação nutricional não foi comprometida em nenhum dos grupos, então, tanto nos pacientes que reintroduziram os FODMAPs, quanto no paciente, o controle, né, que estava com dieta habitual. O grupo FODMAP que reintroduziu, né, os alimentos, relatou um custo de dieta significativamente maior, que foi justamente a referência que a gente estava fazendo inicialmente. O custo pode ser que aumente um pouco, a depender das escolhas e das orientações que esse paciente recebe. Em relação à segurança, né, como a gente veio discutindo, né, pode causar deficiências, pode levar à alteração da microbiota, e aí os estudos, eles vêm justamente para investigar isso aí, né. Esse estudo, especialmente, né, randomizado, né, ele foi realizado após 4 semanas de restrição de FODMAPs, né, orientado por nutricionista também. Eles viram a redução na proporção e concentração de bifidobactérias nas fezes. Então, houve, sim, alteração da microbiota, tá? Mas a gente pode ver que a curto prazo, já, né? Então, 4 semanas de restrição de FODMAPs, essa restrição severa, né, total, levou à alteração da microbiota intestinal, especialmente na concentração de bifidobactérias. Porém, essa alteração na concentração das bifidobactérias, apesar disso, não levou à alteração do pH fecal e no conteúdo de ácidos graxos de cadeia curta, né, produzidos pela microbiota. Então, não existem dados clínicos sobre se tal deficiência tem qualquer efeito real negativo, né? Porém, eles sugerem, esse estudo sugere maior investigação em relação, principalmente a longo prazo também, né? Já que eles avaliaram somente após 4 semanas aí de exclusão dos FODMAPs. Mais um artigo que verificou a segurança, né, eles confirmaram, na verdade, né, que houve redução da abundância bacteriana total. Então, o número de bactérias intestinais reduziu, tá? Não houve alteração na concentração de ácido prático de cadeia curta também, assim como o artigo anterior, né, o estudo anterior. E aí eles concluem que as dietas com diferentes teores de FODMAPs têm efeito sobre a composição da microbiota intestinal. As implicações da redução a longo prazo na ingestão do FODMAP requer elucidação. Então, mais uma vez, eles pedem para que seja avaliado esse consumo a longo prazo. Então, poucos estudos avaliam chegar na etapa de reintrodução e na terceira etapa, na etapa final, né, que é quando o paciente ele já identificou o seu limiar de tolerância, né? Então, esse artigo em sequência, gente, ele vem, na verdade, como um alívio, né, para a gente, apesar de ser um único artigo, né, mas ele traz que, apesar das consequências em relação à utilização dessa estratégia de restrição de FODMAPs, a gente tem uma possibilidade, né, de evitar uma das consequências, que é justamente a alteração na microbiota intestinal, né, com a utilização dessa dieta. Que é justamente associar essa dieta à utilização de probióticos. Então, esse artigo, né, foi um estudo controlado por placebo. Ele utilizou uma dieta baixa em FODMAPs,
né? E aí eles verificaram que realmente a utilização dessa dieta traz um alívio dos sintomas do paciente com síndrome do intestino irritável, tá? E aí eles avaliaram, será que as consequências na microbiota intestinal provocada por essa dieta pode ser compensada pela utilização de probióticos concomitantemente, né, à realização dessa dieta? Então, eles verificaram que a administração, né, de probióticos multicepas aumentou o número de espécies de bifidobactérias, foi justamente uma das consequências da utilização da dieta restrita em FODMAPs, é a redução do número dessas, né, das bifidobactérias, e aí eles viram que fazer essa restrição junto com o consumo de probióticos vai aumentar o número de bifidobactérias, tá? Em comparação com o placebo. E aí poderá ser administrado para restaurar as bactérias em doentes com dieta restrita em FODMAPs. Então, um dos pontos, na verdade, uma das consequências negativas, que é justamente o desequilíbrio da microbiota, né, pode ser evitado, né, com a utilização de prebióticos. E aí os probióticos, desculpa, tá, gente? E aí a gente pode lançar mão daqueles grupos, daquelas cepas, na verdade, que a gente viu inicialmente, tá? Principalmente, vários estudos indicam a utilização das bifidobactérias infantes, tá? E aí, como eu disse, né, como eu comentei inicialmente, a gente tem uma tabelinha com alimentos com alto conteúdo de FODMAPs e alimentos com baixo conteúdo de FODMAPs, tá? Então, a gente trabalha, na verdade, a dieta dessa forma. Normalmente, a gente não estabelece um plano alimentar, então, nessa estratégia, né, a gente lança a mão aí da educação, mesmo nutricional, orientando o paciente com essas listas, dando opções de substituição, principalmente, né, opções de receitas, por exemplo, trabalha a leitura de rótulos, na verdade, é um trabalho de educação mesmo, tá? Então, a gente tem aí, dentre os alimentos com alto conteúdo de FODMAPs, né, a gente pode ver que a lista é grande, então, realmente é uma dieta bem restritiva, apesar de todos os benefícios que ela traz, né, em relação à melhora dos sintomas desse paciente, tá? A gente pode ver também, notar, né, observar aí, para facilitar também a adesão à dieta, normalmente os alimentos que têm alto conteúdo de frutose são os mesmos com alto teor de polióis. Então, a gente não precisa restringir tanto. Por exemplo, maçã tem muita frutose, também tem muito poliol. Pera também, então coincide, tá? E é bom destacar também que os alimentos mais comuns, né, ou que estão mais frequentes na alimentação do brasileiro especialmente, eles têm baixo conteúdo de FODMAPs, tá? Então, banana, uva, mamão, abacaxi, né, eles podem ser mantidos sim nessa dieta, tá? Então, dentre, por exemplo, as leguminosas, né, ou as verduras, o grupo dos oligosacarídeos, por exemplo, né? A gente tem também um grupo que pode manter grande, né? Como cenoura, que é bem comum, a abóbora, tomate, alface, né? São os mais comuns, digamos assim, na alimentação de forma geral. Então, eles podem ser mantidos, mas ainda assim existe uma lista muito grande de alimentos a serem restringidos, né? Como, por exemplo, o alho, que é muito comum como forma de tempero, a cebola, frutas muito comuns também, melancia, pinha, fontes de galactanos a gente tem como brócolis, né, couve, feijão, então é um grupo ainda muito grande a ser restringido, né? Então, só para complementar, gente, a gente tem uma tabela que traz para a gente, né, uma tabela bem resumida, na verdade, que é justamente uma das limitações da dieta restrita em FODMAPs, são as tabelas com os dados, né, que a gente precisa em relação ao teor desses FODMAPs nos alimentos. Então, essa tabelinha, ela só traz para a gente ter uma ideia, só para visualizar aqueles alimentos que, a proporção entre frutose e glicose de alguns alimentos, que a gente viu lá no iniciozinho, que esses pacientes, eles apresentam má absorção, parecem apresentar má absorção desses carboidratos por alteração nos transportadores, e um deles, ele transporta tanto a frutose quanto a glicose. E aí, a frutose, quando em excesso de glicose,
ela é mal absorvida e aí favorece a fermentação, tá? Então, a proporção entre esses dois monossacarídeos é importante também, tá? Então, tá uma lista aqui só para a gente, apesar de ser bem limitada, né, em relação ao número de alimentos, né, que é justamente uma das dificuldades que a gente tem em relação a trabalhar essa dieta, tá? É importante destacar, gente, só para finalizar agora, que a dieta restrita em FODMAPs, ela não deve ser aplicada a indivíduos assintomáticos. Então, mesmo aquele estudo que eu citei, que indivíduos saudáveis também diminuem a fermentação com a restrição dos FODMAPs, não é recomendado restringir, justamente pelas consequências que a gente viu, né, em relação a possíveis deficiências nutricionais, alteração na microbiota intestinal, tá? Então, só é orientado até então, né, os estudos orientam para isso, em indivíduos com a sintomatologia específica, né, e especialmente síndrome do intestino irritável. Deve-se ter muito cuidado a longo prazo, apesar de poucos estudos, né, avaliarem o efeito dessa dieta a longo prazo, a gente já viu, né, que mesmo a curto prazo já pode ter alteração da microbiota. Ela deve ser orientada por nutricionista, não somente nutricionista e qualquer uma, mas a nutricionista ela deve ser treinada, tá, para trabalhar esse tipo de dieta. Deve-se avaliar, né, a pessoa treinada, a nutricionista treinada, deve avaliar outras necessidades importantes do paciente. Então, por exemplo, eu vou aplicar essa dieta a qualquer paciente com síndrome do intestino irritável, né, a gente já viu no início que não, né. Na primeira etapa, eu já devo avaliar se realmente é necessário ou não fazer uso dessa estratégia, tá? Então, por exemplo, pacientes que já têm outras restrições alimentares, será que ele vai se beneficiar com mais essas restrições, tá? Pacientes com aspectos psicológicos importantes, será que ele vai realmente se dar com essa restrição, né, tão severa? Pacientes com distúrbios alimentares que possam ser comprometidos pela restrição, então não é interessante também. Pacientes com má nutrição, então a gente viu que esse paciente ele pode ter restrição de alguns alimentos e quando não bem orientado, ele pode restringir drasticamente, levar a perda de peso, deficiências nutricionais, tá? Nesses casos, tem um artigo recente, né, em casos específicos, né, como esse que eu acabei de falar, que ele traz a possibilidade de uma utilização da dieta restrita em FODMAPs suave ou gentil, né? Eles usam esse termo, que é justamente a dieta restrita em FODMAPs, que ela não começa com aquela etapa de restrição total e severa, tá? Ela começa como se fosse de baixo para cima. Então, começa a restringir de forma leve, né, alguns desses carboidratos e verificando o efeito. Não existe um protocolo para essa dieta, especialmente, que é restrita em FODMAPs, suave ou gentil, que eles chamam. Mas eles só chamam atenção, na verdade, eles orientam quanto a isso, por conta desses pacientes específicos, né, que talvez não se beneficiem tanto dessa dieta restrita severa, tá? Então, também tem essa possibilidade. É um termo novo, bem recente, que eles trazem, tá? Então, em relação à dietoterapia da síndrome, é isso que a gente tem para discutir, tá? Gostaria de agradecer. Obrigada por todos. Então, gostou da aula? Reforço que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a esse conteúdo e muitos outros do seu interesse assinando os nossos programas de atualização profissional. É só ir lá no nosso site em www.secad.com.br e conferir. Bom, pessoal, este foi então o último dia de aulas do curso online gratuito de atualização SECAD. Como o próprio nome já diz, este evento foi promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância, o SECAD, em parceria com a editora Artmed. Ao se tornar um inscrito SECAD, você tem a certeza de estar adquirindo o conteúdo mais atual e confiável possível, pois todos os nossos programas de atualização são desenvolvidos em conjunto com as principais sociedades científicas da área da saúde do Brasil. Elas fazem a curadoria dos conteúdos e indicam os autores para cada um deles. Estes autores são profissionais renomados, com experiência acadêmica e de mercado.
O modelo do Secad permite que você tenha acesso ao melhor conteúdo como e quando quiser. Você recebe volumes impressos no seu endereço a cada 3 meses e tem tudo isso disponível também online no portal virtual do Secad, que você pode acessar pelo computador ou pelo aplicativo no seu celular ou tablet. Lá ainda é possível contar com outros benefícios, como acesso ao nosso acervo de todo o conteúdo da sua área de atuação, já publicado pelo Secad, descrição de casos clínicos e exercícios de fixação comentados. E nós estamos com uma promoção imperdível para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, nós separamos algumas atualizações que podem ser do seu interesse. Clique nelas para conhecer mais detalhes. E para garantir a promoção, digite o cupom que aparece aqui na tela na hora da compra. Mas tem que correr, porque essa oferta é por tempo limitado. O curso online gratuito de atualização Secad vai ficando por aqui, mas você pode ter ainda mais informações atualizadas sobre diversos conteúdos relacionados à sua especialidade por meio das nossas redes sociais. Lá nós também divulgamos os nossos eventos gratuitos como este. Nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!